E para falar mais sobre o assunto, convidamos Paula Soria, que é doutora em literatura e foi a primeira mulher cigana a concluir o doutorado na América Latina. Boa tarde, Paula. Muito obrigada pela participação com a gente. Boa tarde, obrigada a você pela oportunidade de estar hoje, um dia tão importante para o meu povo. Verdade. E como vivem os ciganos hoje? Olha, a realidade cigana, né, que eu prefiro falar dos romani ou dos romás, apesar das controvérsias internas sobre o termo, é muito diversificada, os grupos são heterogêneos, ou seja, alguns estão numa situação muito difícil, muito precária, de miséria mesmo, outros têm acesso já têm acesso aos estudos, ainda que seja a minoria, alguns estão sedentarizados, a maioria. Então, o que tem muito em comum, realmente, também, é a questão dos preconceitos que sofremos, né? É histórico e é real e está no dia a dia. E isso dificulta o acesso da comunidade aos serviços básicos, a tudo, porque a própria comunidade sabe que ela é subalternizada e que esses estereótipos, os preconceitos, dificultam os diálogos e mantém essa subalternidade. Ou seja, é um trabalho importante ser feito. O que é possível fazer, né, principalmente pelos agentes públicos, para acabar com esse preconceito, por exemplo? Bom, porque propostas interessantes existem, existem boas propostas, elas ficam barradas no momento onde que o preconceito da comunidade interfere na execução delas também, né? Ou seja, por exemplo, uma grande campanha, uma campanha intensa de dar a conhecer o grupo, né, o povo, que é um povo, mostrando que esses estereótipos não correspondem à realidade. Esse trabalho eu acho muito importante, eu não vejo sendo feito, porque não se pode impor uma inclusão, né? Ela tem que ser trabalhada com a população para que os professores comecem a ver de outra forma, para que as pessoas que atendem os romás, que eu prefiro falar, no posto de saúde, possam estar mais preparadas de que a mulher, a Kalim, a Romy, ela não quer ser atendida por um homem, né, quer ser atendida por uma médica. E, por exemplo, para que não aconteçam casos como a cigana pôde ter o filho no hospital, mas o médico, acho que foi em 2013, eu vi esse caso, o médico falou, mas olha, cigana tem filho até em cima de burro, você não pode ter um filho parto normal? Vamos esperar, e não sei o que. Esperou tanto que a criança teve um problema de oxigenação e uma paralisia cerebral, né? Isso é um fato que foi divulgado. Quer dizer, então, teve acesso? Teve. Mas aí estão os preconceitos, né? É verdade, é verdade. A questão cultural também é importante. A gente viu na matéria falando sobre a dança, né? As línguas, a música. Sim, a questão cultural é muito importante porque ela é o que eu chamo de território corporal do povo, né? Aqui estão as bandeiras, né? Nas saias, na cor, nos adornos. Isso é muito importante para se auto-identificar, ser identificado. E é horrível, ou seja, é algo terrível, o extremo do preconceito, eu acho. E aqui diz, o país não é preconceituoso. Mas é o extremo do preconceito, você tem que esconder sua identidade, como acontecem com muitos. É né? verdade. Então, eu acho que é importante assumir, principalmente os que não estão em condição de extrema pobreza, não estão em condições tão precárias que precisam da política pública, eles precisam se mostrar mais. É um desafio? É um desafio. E tem um estudo da Codeplan que diz, inclusive, que a maioria dos ciganos do DF tem menos de 35 anos. Isso significa o quê? Bom, isso é uma coisa que não é só no DF, não é? Eu vejo isso no contexto mundial. Bom, a população, no geral, ainda costuma se casar muito cedo. Ou seja, as meninas, ainda que hoje em dia não sejam como era na minha época, que se casavam com 15, 16 anos, ainda que sim, alguns que se casam nessa idade, ainda pode se casar com 20, com 19, mas se casam e têm filhos logo, porque o status aumenta dentro da comunidade à medida que você se casa e depois que você tem filhos. Não é só casar. Então, ao ter filhos, você passa um status maior dentro do grupo que se mantém por suas leis internas próprias. Ao ter netos também, você tem outro status. Então, é muito importante. Então, isso tem sempre uma população jovem. Né? E o acesso à educação, por exemplo? O acesso à educação, aí tem que ser trabalhado em diversos segmentos. Por exemplo, uma questão que é básica é diminuindo o preconceito e o desconhecimento ou o conhecimento deformado que se tem
dos ciganos. Isso ajuda com que o grupo possa querer colocar suas crianças na escola, porque uma coisa, tem acesso à escola. Até alguns têm consciência que é bom colocar realmente na escola a criança. Mas chegando lá, ela sofre todo tipo de preconceito, que se introjeta, né? Que o preconceito se introjeta, né? E dificulta. E trabalhar também a questão, por exemplo, com a mulher, com a menina, né? Porque quando chega a hora de casar, geralmente se retira aquela criança que estava na escola, quando ela chegou aí. Então, trabalhar essa questão também de algum machismo de alguns grupos, isso é importante. Tá certo. São várias coisas que vão confluir para... Te agradeço muito a participação, Paula. Muito obrigada. Boa tarde. E muito feliz por estar aqui. Obrigada.